pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aqui, historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular mensagem, 3291650267. Como você pode olhar aqui, é uma aula sobre resolução de uma questão da prova da SPSEC de 2016 e o tema é Revolução Francesa. Pessoal, a Revolução Francesa, em se tratando dessa questão, é uma questão que não tem muita dificuldade. Você tem que saber algumas coisinhas, né? Você não precisava saber o que foi a Revolução Francesa e tudo mais. Você tinha que saber algumas fases que ocorreram dentro da Revolução Francesa, beleza? Leia as afirmações abaixo e, referente à Revolução Francesa, responda. Alternativa 1. Sua principal função social era defender a nação. Quem que era? 2. Fase da Revolução Francesa que durou de 1794 até 1799. Que fase foi essa? Revoltas camponesas comuns na França na década de 1780. Quais revoltas eram essas? Defendiam um governo central e forte, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário. Quem que eram essas pessoas? Os fragmentos 1, 2, 3 e 4 referem-se respectivamente ao ou às. Qual que é a alternativa correta, gente? A alternativa correta são a letra B. Por quê, professor? Vou explicar para você, tranquilo? Primeiramente, vamos fazer um resumo do que foi a Revolução Francesa para você não ficar vendo aviso. A Revolução Francesa foi uma das revoluções ditas chamadas revoluções burguesas. E revolução burguesa, como eu já falo aqui nas aulas da playlist de História Geral, que depois vou estar postando para vocês, falando os benefícios. Nas aulas da playlist de História Geral, eu falo que revolução burguesa, elas derrubam absolutismo. Então, ocorreu uma revolução burguesa? Sim. Então, o absolutismo ali caiu. E é o que ocorreu na França nesse momento. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa que derruba o antigo regime. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver motivos que levaram essa França absolutista a cair. Primeiramente, crises econômicas, miséria, queda da produção e altos preços. Pessoal, a França, não só de Luís XVI, mas antes de Luís XVI, desde lá de Luís XIV, a França já começava a gastar muito. Já tinha vários gastos e gastos que eram abusivos, tranquilo? Vai chegar um ponto em que a França não tem como pagar a sua dívida externa. Ela vai pedir empréstimo a bancos ingleses, só que não vai conseguir depois pagar. Os gastos foram tantos que a França entrou numa grande crise econômica, levando assim, também ajudado por queda da produção, né? Também por alta dos preços, a inflação. Consequentemente, você vai ter o que nesse momento? Um caos total dentro da França, né? A falta do pão e aquelas coisas tudo mais que você já sabe, tranquilo? Os abusos tributários, lembrando, os abusos tributários. Você tem 3 estados na França, né? O primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza e o terceiro, a população, os camponeses. Só que o clero e a nobreza tinham alguns privilégios, como a isenção de impostos. E quem arcava com a maior carga tributária era quem? O terceiro estado. Esse terceiro estado, já com a França quase falida, e ainda pagava e muito. O pessoal estava insatisfeito. E ainda mais, a Guerra dos 7 Anos, lá nas investidas, né, na América do Norte, você vai observar que a França vai gastar e muito
para ter terras, né, para fazer lutas na América do Norte, vai investir dinheiro e ainda mais vai perder esse dinheiro e ainda mais perder terras que tinham conquistado. Tranquilo? Então, a França nesse momento é uma França muito abalada economicamente, tranquilo? E o pensamento iluminista, que começa a florescer. Né? Nós vimos que os ideais iluministas são os ideais que vão derrubar o absolutismo, vão criticar o antigo regime, vão criticar os ideais absolutistas. Tranquilo, pessoal? E dentro dessa França, nós temos partidos, né? Entre esses dois principais que vão figurar ali o cenário da França nesse momento, que são os jacobinos e os girondinos. Nós temos o centro, mas vamos atentar por esses dois aqui principais. Os jacobinos são os republicanos mais radicais, aqueles pertencentes à pequena burguesia, à classe média, querem fazer reformas de cunho radical. Aí nós descartamos pessoas como Robespierre, né? Os girondinos, nós temos o que? A alta burguesia, são os republicanos moderados, são a grande burguesia, são aqueles que querem o quê? Que mudança, mas nem tanto. Tranquilo, pessoal? Num primeiro momento, quem que vai subir ao poder? Os jacobinos. E os jacobinos vão subir ao poder, fazer as suas mudanças e ainda mais impor um período chamado de terror. Perseguições, corta de cabeça, guilhotina e tudo mais. Os girondinos vão entrar através do diretório, né, o golpe que vai destituir os jacobinos do poder e vai instituir o diretório, que é um governo girondino, aonde também vão pôr em prática o chamado terror branco, né, que é a perseguição de jacobinos, a perseguição de opositores. Vão também anular medidas que os jacobinos antes tinham feito, como que o voto universal, o congelamento de preços, a reforma agrária. Então, eles vão fazer de tudo para tirar os jacobinos do poder. Tranquilo, pessoal? Depois disso, nós observaremos o diretório, é a terceira fase da Revolução Francesa, e depois disso nós observaremos depois o golpe 18 Brumário com Napoleão Bonaparte. Então vamos aí para as alternativas. Sua principal função social era defender a nação. Quem? A nobreza. A nobreza, beleza? Fase da Revolução Francesa que durou de 1794 a 1799. O diretório que tirou do poder os jacobinos. Revoltas camponesas comuns na França na década de 1780. Jacques Serris, nós temos outras revoltas que vão acontecer no campo, que vão ser de grande importância por causa desse período que a França está passando. Defendia um governo central forte, o voto universal e a participação popular na direção do processo revolucionário. Quem que eram esses? Os republicanos mais exaltados, os jacobinos. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha gostado. Lembrando, se inscreva em nosso canal Ist Sattler, você que não faz parte. Você entrando na playlist lá em cima, você clicando em playlists, você tem todas essas playlists, os benefícios que nós temos para vocês, desde resumão e dicas, ESA e SPSEX e Colégio Naval, até resumão Enem, e também concursos como PM São Paulo, PM Pernambuco, Alagoas, PM Bahia e entre outros que eu vou estar criando. E também, principalmente, 3 playlists fundamentais para vocês que estão marcadas aqui. A playlist de História da América, de História Geral e de História do Brasil, que são super completas mesmo. Além da playlist Pulo do Gato, como o próprio nome diz, é o Pulo do Gato, temas importantes. Mas, principalmente, galera, essas 3 aqui são super importantes porque são super completas mesmo. Falo toda vez, toda aula? Falo, porque eu quero te ajudar. Beleza, pessoal? Um abraço aí e valeu!